Maravilha! Estamos ao vivo no Instagram. Bem-vinda, Dona Maria Arantes. Grande beijo, Dona Adelina. Hoje temos algo muito especial para compartilhar. Vamos assentando. Em nome de Jesus. Já vamos bater um papo muito legal. E dentro da proposta que nós temos, vamos também... Catiane, bem-vinda. Espero que a internet dê tudo certo. E estamos ao vivo também agora no Facebook. Bem-vindo, pessoal. Estamos fazendo um teste hoje com o Facebook. Já nós vamos começar o compartilhamento. Mariana, quanto tempo? Bem-vinda. Um abraço, meu amigo César. Deus abençoe vocês. Tá? Lembranças muito boas de vocês. Já vamos começar o nosso compartilhamento. Vamos chegando. Peço aos irmãos que já chegaram que se assentem. E caso possam, na parte inferior aí do chat tem... Deixa eu pôr aqui um fone de ouvido aqui para todo mundo do Instagram ouvir a gente. Ó. Espero que a qualidade do áudio tenha ficado melhor. Maravilha. Maravilha. Amém, pessoal? Primeiramente, bem-vindos a todos que estão nos acompanhando. Nós, como previsto e como proposto, na noite de ontem nós não tivemos o nosso compartilhamento, nossa live, né? Às quartas e aos domingos pela manhã, nós ficamos transmitindo pelo YouTube diretamente para toda a nossa igreja. Então, os irmãos que sentiram falta da nossa transmissão, nós já estávamos ali no YouTube 20 horas, no nosso compartilhamento, numa série de mensagens que nós terminamos ontem, chamado Ressurreição. Falamos sobre a ressurreição de Cristo. E na próxima semana nós vamos começar uma nova série de mensagens fantástica, fantástica, fantástica. Olha que legal! No YouTube nós estamos ali com a irmã Carla Almeida, né? Isso aí, sempre compartilhou conosco que não podia acompanhar no Instagram. Estamos agora no YouTube, tá bom? Pessoal, antes de mais nada, você que está chegando, temos um grupo de pessoas que vêm e que ficam no início, mas que outros chegam mais ao final. Então eu vou fazer uma proposta para vocês, e a proposta dessas transmissões ao vivo é uma palavra de encorajamento, uma palavra de fé, uma palavra de esperança e uma palavra de oração. Então eu queria que, em nome de Jesus, aonde você estivesse, que você pudesse orar comigo, né? E te convido a permanecer na transmissão, porque temos algo bastante legal para compartilhar com vocês. Vamos orar? Querido Senhor, na Tua santa presença, colocamos a vida de todos aqueles que estão e que estarão participando dessa transmissão. Eu não sei a realidade de vida de cada um, sei apenas que muitos estão passando por bastante batalhas, mas nós cremos que, apesar das dificuldades, temos um Deus que cuida, um Deus que é presente, um Deus que está conosco. Por isso, meu Pai, nessa noite, eu clamo que o Teu Espírito Santo venha fazer presença na vida, na família de cada um dos nossos irmãos, daqueles que estarão, e que o Senhor possa vir e a manifestar a sua graça, o seu amor sobre a vida deles, em nome do Senhor Jesus. É o que nós te oramos. Amém, amém e graças a Deus. Meus irmãos, falamos a respeito de tantas coisas, né? Mas nós estamos vivendo uma semana muito especial. Não permita que esse momento da história, isolamento, coronavírus, não permita que esse momento ele estrague essa data. Por mais que nós queremos comemorar, eu acredito que o momento dessa data é rememorar.
Você precisa trazer à memória o significado da Páscoa, a importância do sacrifício de Cristo na sua vida. Se você parar para pensar, muitos estão com medo de perder a vida. Mas a própria palavra diz que a vida é Cristo. Então aquele que tem Cristo, ele tem a vida. Aquele que não tem Cristo, ele não tem a vida. E nós estamos compartilhando, fizemos isso na segunda, fizemos isso na terça. Falamos sobre oração na segunda-feira. A oração como poder que transcende, né? Um poder transcendente, um poder que consegue nos transportar tanto ao passado quanto ao futuro. Falamos na quinta e na sexta-feira sobre o verdadeiro sentido de crise. E todas essas transmissões estão salvas para você lá no YouTube. E cada semana, os irmãos que são da nossa igreja ou aqueles que nos acompanham estão recebendo todos os dias no seu WhatsApp, estão recebendo uma mensagem, uma proposta de devocional. Um texto, uma passagem bíblica. E esse texto ele traz paulatinamente a semana de Jesus diante da sexta-feira, conhecido como a sexta-feira da paixão, ou quando Cristo morreu, e do seu sepultamento e da sua ressurreição na manhã de domingo. Nós vamos trazer aqui passo a passo isso. Nós estamos quinta-feira, amanhã sexta-feira. Então, o que aconteceu biblicamente hoje, na quinta? Então, se a gente entender a cronologia dos fatos, Jesus ele é julgado e ele é levado, ele é crucificado na manhã de sexta-feira. Diz ali o texto que houve trevas entre a hora sexta e a hora nona. A hora judaica ela é contada a partir das 6 da manhã. Então, entre a hora sexta e a hora nona, é entre meio-dia e 3 da tarde. Se você parar para pensar que o sol, né, ele sai de um lugar e vai para o outro, e meio-dia é o horário que o sol está mais alto, né, posição mais forte, mais focada, né? Então, neste entendimento, deixa eu mandar um abraço aqui para o irmão Josué, que está ali no Facebook. Beijão, cara, nos acompanhando. Né, o pessoal que está chegando aí no Instagram, bem-vindos. Quero compartilhar com vocês e vamos seguir. Então, segundo o relato bíblico, houve trevas na hora sexta até a hora nona, quando Jesus entrega o seu espírito. Algumas expressões bíblicas e traduções e versões bíblicas falam sobre expirar, né? Ou seja, o fôlego de vida sai dele. Então, a noite que antecede, ou o dia que antecede a sexta-feira, é um dia muito especial no relato bíblico. Os autores dos evangelhos sinóticos, sinótico quer dizer semelhante, quer dizer que são os 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas. Eles relatam essas passagens de uma determinada ordem. Já o autor do 4º evangelho, também conhecido como João, ele separa uma grande faixa para esse discurso da quinta-feira, né? Enquanto os autores dos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, eles vão falar a respeito da última ceia, eles vão falar a respeito através da oração, da agonia do Getsemane, da prisão, né? Do momento em que Judas entrega Jesus. O autor do evangelho de João, ele dispensa quase 5 capítulos para falar a respeito disso. O final do capítulo 13 começa esse grande discurso conhecido como as últimas instruções de Jesus aos seus discípulos. E nele vai o capítulo 13, o capítulo 14, 15, 16 e 17 de João. São passagens tremendas. Quantas vezes eu lendo esse texto, esse discurso de Jesus, eu fui pegado e tomado pela emoção. Passagens lindas como a videira, né? Eu sou a videira verdadeira, né? Nisto meu Pai é glorificado e que deis muitos frutos. Capítulo 14, o seu caminho, a verdade e a vida. Capítulo 10, aqueles que estão em mim, de modo algum, né? Eu os amei até o fim. Então Jesus ele dispensa um grande momento. Na quinta-feira, a grande ceia. Na quinta-feira, Judas vai trair Jesus.
Ele levanta para isso. Depois da ceia, eles levantam e vão para o monte da Getsêmani para orar, aquele momento de agonia. Ali Jesus é preso e ele passa a noite de quinta para sexta-feira apanhando. Então, essa data, essa véspera da crucificação, ou a véspera da paixão de Cristo, meu irmão, minha irmã, é um momento tremendo, tremendo, e que nós podemos aprender grandes coisas. Eu poderia falar a respeito da ceia, da cerimônia do lava-pés, falamos isso um pouco na última live, não foi isso? O pessoal está chegando ali no Facebook. Eu poderia falar sobre outras coisas, mas eu poderia falar sobre a traição de Jesus, de Judas, né? A traição de Judas a Jesus. Eu poderia falar sobre o discípulo amado que reclinou, mas eu separei três coisas, três pontos desse contexto de quinta-feira. E aí, se você quiser depois, ao final dessas transmissões, aí na sua casa, Mateus capítulo 26, João capítulo finalzinho de 13, 14, 15, 16, 17, leia, vai ser tremendo na sua vida, tá? Primeiro ponto que eu quero observar com você é o ato da traição de Judas. Nas últimas duas transmissões, segunda e terça, nós vimos que a partir do momento em que Judas ele vê Jesus ali, aquela mulher quebrando o perfume, né? E ele fala, né, sobre que deveria dar aos pobres. Jesus fala que os pobres sempre estariam com vocês. Judas tem uma ideia, né? Recebe uma mensagem do inferno, podemos assim dizer, e ele então decide trair Jesus. Ele vai lá nos caras, faz o combinado, 30 moedas de prata, e ele então procura uma oportunidade para isso. Conhecemos a história, mas eu queria chamar a atenção para vocês para a mesa. Quando Jesus está sentado naquele lugar, e ele então pega um bocado, algumas expressões falam bocado, né? Um bocado de pão, molha e põe na boca de Judas. Isso primeiro remonta à intimidade, também proximidade. E nós aprendemos algumas questões sobre isso. Mas o texto fala que quando Jesus ele dá o bocado de pão, Satanás entra em Judas. Eu não vou aqui forçar o texto sobre como é que entra, se sai, se pega só carona, mas pega carona. Mas eu quero dizer para vocês algumas coisas que nós podemos aprender com isso, tá? Primeira, muitas vezes nós seremos traídos e geralmente essa traição vem de alguém muito próximo nosso. Muito próximo. Judas, ele era um dos 12. Ele andava com Jesus, ele dormia, né, nas mesmas localidades que Cristo, ele comia com Jesus, né? E aí nós vamos ver o grau de intimidade disso. Então, viver o Evangelho, viver a vida de cruz, isso nos leva a entender que muitas vezes, as grandes decepções da nossa vida, elas virão de pessoas muito próximas nossa. Por que isso acontece? Porque quanto mais próximo, quanto mais íntimo uma pessoa é de você, menos resistência, menos bloqueio existe no seu coração. Então, essa pessoa tem livre acesso ao seu coração, e com isso, quanto mais próximo é essa pessoa de você, mais vai haver expectativa a respeito dessa relação. Eu não estou nem entrando no mérito de qual tipo de relação é, seja ela conjugal, seja ela familiar, seja ela profissional. Resultado é, quanto mais íntimo uma pessoa é, mais expectativa de colher coisas boas nós temos dessas relações. E quando o resultado dessa colheita não é isso, gera uma frustração muito, muito, muito grande. Mas nós podemos aprender com Jesus. Uma outra coisa que a gente aprende nesse texto é que fala assim, olha, Jesus põe um bocado de pão em Judas, na boca de Judas, e Satanás entra. Nós temos algumas heranças aqui no Brasil, temos alguns irmãos nos assistindo de outros países, e essa é maldita herança do
pentecostalismo e do neopentecostalismo. Não estou dizendo que tudo é ruim, mas nesse caso é. Eles criaram um estereótipo de uma pessoa endemoniada. E nós imaginamos que todas estão da mesma forma. Algumas igrejas que fazem o exorcismo público ou a libertação pública de pessoas possessas, bem que eu duvido um pouco dessas possessões, sempre há o mesmo estereótipo. Uma voz grunhina, né? Os irmãos do gutural do rock vão entender muito bem isso, né? Aquela coisa meio, né? Bem louca. Mas ali Judas ele não tem esse trejeito de endemoniado. E o texto é claro, o texto fala, Satanás entrou em Judas. Você não vê Judas com uma voz tipo, hello, Christmas. Não vê isso, né? Você não vê Judas com um modelo hardcore, com modelo bater cabeça, tipo punk rock. Você não vê Judas babando com alguns tipos de exorcismo que houve no ministério de Jesus, né? Você não vê com tipo aquela saliva de quem tem raiva. Você não vê Judas derrubando a mesa. A palavra diz que quando Satanás entra, Judas levanta e vai trair Jesus. Isso me leva a pensar em algo. Existe muito mais gente endemoniada do que se possa imaginar. Existe hoje nessa pandemia alguns sintomas muito clássicos de quem tem coronavírus. Febre alta, insuficiência respiratória, né? Mas a grande preocupação das secretarias de saúde estão nos chamados positivos assintomáticos, que são pessoas que têm o coronavírus, que estão doentes, mas que não apresentam ou sintomas relevantes ou não apresentam sintomas graves. E essas pessoas, por não terem um sintoma grave, eles vivem a sua vida muito comum. E então, eles são pessoas que não estão sofrendo com o coronavírus, mas eles estão potencializando a transmissão dele. Tá. Nesse caso, Judas ele é um endemoniado assintomático. Porém, existe uma característica que caracteriza um endemoniado assintomático. Ele continua frequentando a igreja, ele continua dando a paz do Senhor, ele continua ouvindo louvor, ele continua com todo o estereótipo de um discípulo de Jesus. Porém, né, as atitudes dessa pessoa que tem o diabo dentro dela são muito claras. Eles negam e traem a Cristo. Então, a palavra de Deus, ele fala que nós vamos conhecer o tipo do discípulo de Jesus, não por aquilo que ele fala, né, e nem por aquilo que ele externa, mas pelos seus frutos. Então nós estamos aprendendo hoje com Judas, e olha que Judas está nos ensinando, que é necessário que a gente entenda que existe um tipo de endemoniados, de pessoas que são possessas de espíritos malignos, e que eles não têm nenhum tipo de estereótipo de um endemoniado segundo o que a gente imagina. Eles não gritam, eles não rugem, eles não babam, eles não, né, não batem, não ofendem. Eles são silenciosos, são armas mortais. Mas a principal característica é negar a Cristo e trair Cristo. Então, muito cuidado. Não caia aprenda com Cristo, aprenda com Deus. Aqui na nossa família, eu, Josi, e estamos juntamente com Letícia, nesse período de quarentena, de isolamento, né? Nós estamos lendo o livro de Lucas no nosso culto doméstico. E nós lemos esse livro de Lucas, nós aprendemos muito. Também na nossa leitura matinal, recentemente eu li a passagem de Samuel, quando ele encontra Davi e ele unge Davi a mão de Deus. E ali Deus fala para ele, olha Samuel, não julgue segundo a aparência. Porque os homens julgam a aparência. Deus julga, Deus olha o coração. Tá? E isso é muito interessante, porque
Isso gera um segundo desenrolar, que muitos de nós falam, olha, não julga as pessoas não, ninguém sabe o que está no coração, mas aquilo que está no coração é manifesto por aquilo que a boca fala e que a mão faz. Então muitas vezes, a gente cai naquele temor, dizendo, olha, é Deus que julga, é Deus que vê o coração. Mas o coração das pessoas, aquilo que está cheio, transborda naquilo que fala, transborda naquilo que faz. Então muitos de nós precisamos aprender com Judas. Precisamos aprender que nem todo endemoniado, da mesma... Segura aí, irmãos. Da mesma forma que nem todos aqueles que são batizados com o Espírito Santo falam em línguas, nem todos, tá? Aqueles que são revestidos pelo Espírito Santo, eles vão manifestar um dom de línguas, da mesma forma como um endemoniado, alguém que é influenciado pelo diabo, ele vai agir de forma violenta e abrupta. Existem os endemoniados assintomáticos, que continuam congregando, frequentando os cultos, dando a paz do Senhor, continua saudando a igreja com a gloriosa paz do Senhor, mas nas suas atitudes eles negam e traem a Cristo todos os dias da sua vida. Pá! Pancada, né? Eita! Segundo dessa quinta-feira véspera do crucificação, véspera da Sexta-feira Santa, véspera da Sexta-feira da Paixão, que eu trouxe para vocês é o critério pelo qual Judas ele destaca Jesus. Então, isso aqui vai bater de frente com muito neguinho aí, viu? Então, segura aí. Judas fala para os religiosos, fala, olha, turma, Jesus ele ora em um determinado lugar. Então, o lugar ele é conhecido, né? Ou seja, Jesus tinha o costume e a prática de orar com seus discípulos em um determinado local. Pergunto, você tem isso? Você tem um momento, um lugar de oração? Lembra do filme Quarto de Guerra? Você tem um momento em que você, um lugar onde você, ali você ora, ali você estuda, ali você, né? Deus me deu uma graça muito grande. Recentemente a gente teve que mudar e eu falei para a Josi, falei, amor, eu queria um cantinho, não importa o tamanho. Aí nós alugamos um apartamento e sacrificamos a sacada e agora temos o nosso local aqui, o nosso lugar de estudo, né? De aprendizado, de crescimento. Talvez você não tenha essa oportunidade, talvez na sua casa a turma seja grande, né? Mas entenda, você precisa ter um tempo, nem que você entre pro banheiro, mas você precisa ter um momento seu de oração, um momento que você lê a palavra. Você precisa, isso não é condicional. Pois bem, Judas, ele combinou com o pessoal que ele sabia onde Jesus estaria. Não sei se Jesus havia marcado, criado ali um evento no Facebook, disse, olha, hashtag partiu depois da ceia, vamos para um monte. Eu não sei se houve isso. Mas nós conhecemos a história do Getsemane, aquele tal de chorar, né, de suar como gotas de sangue. Mas, quando Judas ele fala, olha, quando eu chegar lá, vai ser aquele que eu vou dar um beijo. Por que isso? Né? Por que Judas ele tem que dizer, olha, eu estou vendo 11 homens, não sei se tinha mais gente, o texto não é claro, se alguém lembrar, me diga aí, tá? Jesus fala, ó, a pessoa que vocês vão prender é aquele a quem eu der um beijo. Até Jesus ele repreende, fala assim, é com um beijo que você trai o Filho do Homem? Mas é importante, meus irmãos, vocês imaginarem isso. Se os soldados fossem naqueles 12, Jesus mais os 11, e olhassem para eles não iam ver Cristo diferente. Cristo, ele era o pastor, mas ele tinha o mesmo, e nós vamos depois comprovar isso no terceiro ponto que eu vou destacar. Mas ele tem a semelhança das suas ovelhas, ele aparece com as suas ovelhas, né? E Jesus ele era um homem tão comum, vestia-se de forma tão comum,
que entre ele e os seus discípulos, quando alguém que não o conhecia olhasse, não ia saber quem era discípulo e quem era o mestre. E isso nos leva a aprender uma segunda questão muito importante também hoje, né? Ou seja, de que forma nós queremos nos destacar? Será se realmente as vestes talares fazem um homem de Deus? Eu não estou dizendo com isso que aquele que usa gravata ou terno é um sinal de respeito e aquele que não usa é um sinal de desrespeito. Eu não estou querendo criar aqui uma doutrina quanto a isso. Eu só estou dizendo que a nossa forma de julgar, a nossa espiritualidade, ela precisa transcender isso. Os irmãos que estão me vendo nas transmissões de camiseta, os irmãos da nossa igreja sabem. Esse aqui é a minha roupa de domingo, muitas vezes. Mas não quer dizer que eu seja simples ou humilde. Isso não faz o caráter de uma pessoa, nem para o bem e nem para o mal. Da mesma forma, como um terno e gravata, ele não faz nem para o bem nem para o mal. É um pastor que eu tenho acompanhado, ele brinca de um assunto muito sério, naquele texto que fala que quão bom e precioso é que os irmãos vivam em união, é como o óleo precioso que desce pela barba de Arão. E ele fala que, infelizmente, alguns líderes religiosos, o óleo da unção que desce pela barba de Arão também tem o óleo da sem vergonhice. É o mesmo a barba que desce tanto a unção quanto a falta de caráter. Então não é a roupa que define. Mas ao mesmo tempo que a roupa não define caráter, não define unção, não define espiritualidade, abre um parênteses muito grande. O fato de eu dizer para vocês que a roupa não define, mas ela também pode expor. Entende? Porque a Bíblia é muito clara que os nossos corpos pertencem a Cristo e o Novo Testamento orienta a ter prudência, moderação. Que as vestes devem ser moderadas. Então não é pelo fato de eu dizer aqui que a roupa não define caráter que a gente vai deixar de usar a roupa, né? Mas a falta dela define, viu, gente? Os nossos corpos, eles devem ser... A Bíblia diz que os nossos corpos têm dois destinos. Um é para a glória de Deus. E dois, dentro do contexto de casamento, para o cônjuge. Então o corpo do homem pertence à mulher e o corpo da mulher pertence ao homem, mas ambos devem ser usados para glorificar a Deus. Fora isso, querido, é laço e é influência maligna, pode-se dizer. Mas é algo tão tremendo nós entendermos isso. Jesus, ele era tão comum, tão comum, tão comum, que quando ele andava com seus discípulos, ninguém sabia quem era discípulo e quem era mestre. E isso me traz um ensinamento tão grandioso para o coração, que preste atenção, isso já faz alguns anos, que a gente não precisa forçar um traje, forçar um estereótipo, forçar uma capa para parecer mais espiritual. Nós tivemos na nossa igreja uma época uma oração que nós fazíamos à noite. E a proposta da oração era simples, curta e direta. Dentro do entendimento que não é pelo muito falar que seremos ouvidos. E que nós não deveríamos ser como gentios que acham que de tanto falar são ouvidos. Mas nós deveríamos ser diretos, concisos. Deus não acha que a gente é mais crente porque ora muito e menos crente porque ora pouco. A oração, o valor da oração não está na quantidade. Mas é claro que aqueles que têm a alegria e o prazer de estarem com Deus de tal forma que não contam o tempo, é porque tem muita intimidade. Então, o tempo, na verdade, não é o que avalia uma boa, poderosa ou fervorosa oração, mas é a alegria de estar na presença de Deus, de tal forma que eu não quero sair de lá. Olha que coisa interessante, né? Nesse entendimento, eu reforço para os irmãos como está a sua aparência.
Porque não é apenas a sua voz que prega, não é apenas o que você fala que prega, mas todo o conjunto da sua vida é lida. Lembre-se que para muitos descrentes, a única Bíblia que eles irão ler antes de morrer vai ser você. E agora eu proclamo a sua vida, sua rede social, seu WhatsApp, Instagram, Facebook, TikTok, Twitter, o que o mundo está lendo através das suas redes sociais na sua vida. Cristo pregava uma mensagem com a sua vida, e a mensagem era de simplicidade, era de comunidade. Ele era um comum com o outro. De tal forma que Judas precisou beijar para dizer: olha, é esse o Jesus. É ele que vocês devem prender. Então, quando a gente se desprende dessas coisas, quando você desprende da necessidade de ter um cabelo, ou de ficar careca, de ter uma camisa, ou de usar camiseta, na verdade, quando você começa a ser relevante na vida de alguém, você vai ser relevante por aquilo que realmente tem valor, que é o conteúdo do processo, e não por aquilo que brilha ele, sabe? É tão interessante isso. E é isso que a palavra de Deus para Samuel está queimando no meu coração essa semana. Samuel, o homem julga a aparência, eu olho para o coração. Cuidado, meu irmão, não fica assim, né? Ui, então estou bem. Cai nessa não! Se Deus olhasse para o meu e para o seu coração agora, o que ele iria ver? Estou com vergonha, porque só Deus e eu sabe o tanto de coisa ruim tem no nosso coração, no meu coração. É ou não é? Forte, né? E o terceiro que eu quero destacar, falamos a respeito do momento em que Judas come um bocado de pão e ele então fica possesso de um espírito maligno, né? Satanás entra e nós então desconstruímos o estereótipo de endemoniado, reafirmando sobre o endemoniado assintomático. Na segunda parte destacamos o momento em que Judas beija Jesus, e nós então pregamos aqui que precisamos ter o senso de comunidade. E Deus estará provando na sua vida nesses dias qual é o seu senso de comunidade. Se você realmente se preocupa com o seu irmão, se realmente o seu amor que é cantado e pregado será testado nesses dias. Nós estamos numa campanha de arrecadação de cestas básicas, quanto você tem a questão de suas ofertas, dos seus dízimos, no perdão. Tudo isso, o seu senso de comunidade, ele é provado se você tem algo em comum com as pessoas. Entende? Eu tenho uma memória muito boa, que foi a virada de ano de 2006 para 2005 para 2006 na nossa igreja. Algumas pessoas muito simples, e a pastora teve um insight muito legal. Legal, né? 1 litro. Eu sei quem vende, hein? A pastora Josi teve um insight e falou o seguinte: quer saber? Cansei dessa história de que roupa que eu vou vestir, que vestido que eu vou comprar. Fizemos uma camiseta da virada do ano. Todo mundo foi obrigado a vir de jeans e camiseta. Pronto. Resolvido. Acabou com a frescura de eu vou comprar um vestido pro final do ano, vou comprar uma roupa pro final do ano. Queridos, Mateus capítulo 6 fala que o corpo é mais importante do que a roupa e que a vida é mais importante que a comida. Mateus capítulo 6 está dizendo que nós servimos a Jesus, mas que os nossos valores estão completamente deturpados. Vamos para a terceira parte. A terceira parte é a famosa negação de Pedro por Jesus. E eu quero que você entenda algo que nós temos falado durante todas essas transmissões. Perspectiva de eternidade. Se você quer viver pela fé, saia do agora
e transceda, olhe para aquilo que é eterno. Aprenda a enxergar. Terça-feira falamos que a fé celebra o futuro como se passado fosse. Que a fé, ela vê, ela olha para o futuro como se passado fosse, né? Né? Alguns comentários aqui no nosso Facebook, paz a todos que chegaram. Né? Alguma irmã compartilhou conosco, a irmã Daniela, disse que nesse período de quarentena toda a vaidade perdeu a importância. É verdade, né? Muitos que se agarravam em algumas questões hoje estão, né? Tipo Thanos, né? Acabou. Então, Pedro negou Jesus. E eu queria que você entendesse a perspectiva de eternidade, tá bom? Quando Pedro nega Jesus, e lá diz, antes que o galo cante, vírgula, tu me negarás 3 vezes. Nós aprendemos tanto com isso. Primeiro, que qualquer pessoa está apta a cair a qualquer momento. Pastor, qual que é o segredo para viver uma vida firme? Saber que você pode cair a qualquer momento. Pastor, qual que é o segredo para viver uma vida santa? Saber que você pode pecar a qualquer momento. Você tem que saber disso. Você tem que estar com seu coração temeroso. Olha, eu posso cair, pecar, negar a Cristo a qualquer momento. Porém, Pedro, ele ao mesmo tempo que ele experimentou tantas coisas boas, intimidade, transfiguração, Getsêmane, andou sobre as águas, ele tomava uns tocos. Pedro consegue tomar toco de Deus, né? Pedro, né? Deus não fala isso, Deus Pai. Assim, este é o meu filho amado, aí ele ouvi, Pedro cai e desmaia, puf, né? Porém, Jesus fala, ô Pedro, foi Deus quem te revelou. De repente Jesus fala, sai de mim, Satanás, porque você não compreende as coisas de Deus, só dos homens. Mas Pedro nega Jesus 3 vezes. Se você ler os textos, todos eles, essa passagem em vários evangelhos, você vai ver que teve uma que ele amaldiçoou, ele esconjurou, né? Ele blasfemou. Não, Pedro, você é um galileu, você fala como ele. Não, você veste como ele. Não, eu te vi com ele. Não. Mas mesmo assim, Jesus, capítulo 21, se eu não me engano, no Evangelho de João, Jesus vai atrás de Pedro. E Jesus restaura a vida e o ministério de Pedro. O que é que eu aprendo com isso? Eu queria que você hoje tivesse esse olhar pela perspectiva da eternidade. Quando Jesus ele investiu em Pedro, ele sabia que Pedro iria negá-lo, ele sabia que Pedro iria traí-lo, ele sabia que Pedro iria tentar seduzir ele, ia ser usado pelo diabo, já não é uma possessão demoníaca, mas uma influência demoníaca. Pedro estava sendo induzido pelo diabo. Então Jesus sabia tudo isso, sabia que Pedro era explosivo, sanguíneo, iracundo, intempestivo. Senhor, então não é para lavar o pé, só se for para lavar tudo. Pedro, eu quero lavar só o pé. O cara é entrão. Sério, eu não sei se eu daria certo com Pedro, cara. Dá vontade de dar uns na orelha do cara de vez em quando. Mas, quando Jesus olhou para Pedro, Jesus viu Pedro lá na frente. Jesus, quando olhou para Pedro, quando Jesus chama Pedro, Pedro, vem após mim, eu farei você pescador de almas, de gente, homens. Naquele momento, Deus ele contemplou toda a vida de Pedro. O que eu aprendo com isso? O que eu aprendo com isso? O momento de um homem de Deus e de uma mulher de Deus não define quem ele é e qual é o propósito de Deus para a vida dele. No texto em que Pedro volta para pescar, vai para o lago, Jesus diz para Pedro, Pedro, largue as redes e venha até mim.
E depois que Pedro nega Jesus, Pedro volta para as redes, volta para o mar, volta para o lugar de onde ele saiu. Ele não prosseguiu. Mas, quando Deus chama uma pessoa, Deus contempla a eternidade, Deus contempla o propósito. E eu queria que você hoje entendesse isso. Hoje você pode estar passando por uma situação complicada. Complicada, no genérico, aí você traz o nome que for. Você hoje pode estar passando por um problema muito difícil na sua vida. Problemas de ordem espiritual, problemas de ordem emocional, problemas de ordem de relacionamento. Mas o que define a sua vida, a essência faz parte da substância pelo qual você foi criado. É Deus e não as circunstâncias. Por isso, eu digo, ainda que você tenha negado Cristo tantas e tantas e tantas vezes, ainda que você tenha caído e recaído, caído tantas, tantas, tantas vezes, ainda que você tenha desistido de fé, desistido de ministério, tantas, tantas, tantas vezes, eu quero aqui dizer para você que está me ouvindo nessa noite, que você, em nome de Jesus, abra o seu coração, pois o Senhor vai restaurar a sua vida, porque o livro de Provérbios diz que o final das coisas é mais importante do que o início delas. Ainda que você tenha caído, ainda que você tenha caído quantas forem as vezes, ainda que você se sinta fraco, frágil, sem estrutura, quem sustenta você é Cristo. Pedro negou Cristo. Na quinta-feira, véspera da Sexta-feira Santa, Pedro negou Jesus. Pedro esconjurou Jesus. Mas a importância de Pedro não estava naquele momento. Pedro foi confrontado com o seu pecado. Pedro foi confrontado e ele teve que realmente, ter um enfrentamento com Cristo. Mas o propósito de Deus, ele é soberano. E eu sempre tenho dito nessas transmissões, sempre tenho dito na nossa igreja, o momento não define o todo. Você pode estar passando por uma circunstância difícil, você pode estar passando por um momento difícil, mas isso não define quem Deus é na sua vida e quem Deus te chamou para ser nele. Por isso, como diz o profeta, reerga esses joelhos, reerga em nome de Jesus, esses joelhos, esses pés cansados, esses joelhos trôpegos, reerga-se, irmão, levante-se em nome de Jesus onde você está, levante-se em nome de Jesus. Olha, pastor, mas eu estou assim, mas eu estou assado. Meu querido, levante em nome de Jesus, porque é aquele que te chama, é o que te restaura, é o que te santifica, é o que te fortalece, é o que te unge, é o que derrama unção sobre a sua vida. O Senhor, quando chegou para Josué, não o Josué, meu irmão, que está ali no Face, querido irmão, amigo, amado, mas quando o Senhor chama Josué, Deus não está perguntando se ele tinha capacidade, Deus não está perguntando se ele tinha provisão, Deus não está perguntando se ele tinha tempo. Deus vira para ele e diz: Josué, seja forte e tenha coragem. Existe uma grande obra na sua frente e você vai lutar e você vai vencer. E eu estou contigo, Josué. Josué, seja forte, tenha coragem. E hoje eu encerro essa transmissão. Não vai embora não, para aí, vamos orar juntos hoje, tá? Com as mesmas palavras que Deus disse para Josué. Eu não sei em que você está vivendo, quinta-feira, capítulo 26 de Mateus, capítulo 13, 14, 15, 16 de João, podemos aprender tanto com isso. Momento em que Judas trai, Pedro nega, Jesus ele é preso, Jesus ele ora. E eu vou dar um bônus aqui, queridos. Eu disse que ia trazer 3, vou trazer 4. Tá? Os irmãos da nossa igreja conhecem essa passagem, porque já pregamos juntos na igreja. Jesus,
Ele estava à véspera do dia mais difícil dele aqui na terra, a sexta-feira da crucificação. Porém, antes disso, quando Judas levanta para trair e ele termina a ceia, Jesus bate aquela deprê depois do prato. Jesus começa a angustiar. O seu espírito começa a contrair. A contrição, não contração, contrição. E ele começa a ficar muito deprimido. O momento de maior angústia, o momento de maior sofrimento, o momento de maior dor no ministério de Jesus, que os relatos dizem que ele soou gotas como de sangue. Ele nos ensina algo. Que o dia que nós estivermos sofrendo, nós devemos nos refugiar na oração. 2, nós precisamos ter amigos de oração. 3, no meio dessa seleção de amigos, nós precisamos ter amigos íntimos, dos quais nós compartilhamos o nosso sofrimento. Como você está nesses dias de quarentena? Como tem sido o seu lamento nesses dias de isolamento social? Todos estamos sofrendo de alguma forma, mas você tem alguém com quem você pode compartilhar o seu sofrimento e dividir as suas cargas? Se você tem, você é uma pessoa feliz, bem-aventurada. E se você tem, faça uso disso. Não fique sozinho. Nós podemos estar isolados, mas nunca desconectados. Continuamos sendo igreja. E as tecnologias nos aproximam. Eu estou na sua casa, mesmo longe de você. Eu estou junto com você, talvez sentado do lado de você no sofá. Quem sabe eu estou aí na sua sala, na sua cozinha, quem sabe até no banheiro. Eu estou aqui olhando nos seus olhos dizendo que você importa para Deus. E que as circunstâncias da sua vida não podem determinar quem Deus é para você. E não podem permitir que você se veja de uma forma diferente de como você é para Deus. O Senhor te ama. Amém? Uau! Os irmãos aí podem mandar os seus comentários, as suas perguntas. Se encerrarmos a transmissão, prometo que respondo todas elas. Tá? Peço aos irmãos que nos ajudem compartilhando essa transmissão nas suas redes sociais. O comentário aqui do nosso irmão Josué, aqui no nosso Facebook, diz assim: tem uma canção que se chama Lesse, é isso? Lessa, que faz esse conceito glorioso. A graça me vê não como eu sou, mas como serei. Boa, irmão Josué. Exatamente. Deus investe em nós. Deus nos abençoa, não por aquilo que nós somos ou que fomos, mas por todo o seu propósito que irá se cumprir nas nossas vidas, por meio dele e para a glória dele. Amém? Vamos orar? Então tá, eu vou orar por você e você vai orar por mim, combinado? Nesse contexto de oração, eu queria que você orasse pela minha vida, pela minha família, minha esposa, meus filhos, pelos meus entes queridos, mas que você colocasse também a nossa igreja de Cristo no Jardim Bela Vista, a ICJBV. Precisamos de oração, sabia? Nós reabrimos a igreja de manhã. Então amanhã, sexta-feira, feriado, queridos, estaremos lá, pela graça de Deus, de manhã, com a igreja aberta, com todo o cuidado de higiene. Nós estamos captando cestas básicas. Se você pode ajudar, seja através de envio de alimentos, seja através de transferência financeira, nós nos comprometemos a comprar os alimentos e te enviar a nota fiscal. Transparência. Porque nós entendemos que precisamos ser igreja. E é hora da igreja se levantar de forma valente. Os irmãos da Igreja de Cristo, no Jardim Bela Vista, que estão nos vendo, estamos com um kit, o pão e o vinho, totalmente propício para que nesse domingo nós possamos ceiar juntos, tá bom? Então eu te espero em nome de Jesus, amanhã de manhã, se você não pegou ainda, né? Minha mãe está perguntando aqui, já posso ir orar? Não, fique em casa, tá? Tá de castigo até a segunda ordem. Né? Eu vou pedir pro meu pai te amarrar aí. Fica quietinho aí.
Meu pai respondeu lá, pode não. Fica em casa quietinho, amarra ela aí, pai. Tá? Então eu quero dizer para vocês que estamos lá abertos com a nossa ceia, domingo de Páscoa. Vamos ceiar, tá? Outra coisa que eu quero compartilhar com vocês. Irmão Josué, põe o link pra gente aí no comentário da live, tá? Pega o link da música que você está nos indicando, põe aí para todo mundo que está assistindo aí no Facebook poder assistir essa música que você está indicando pra gente, tá bom? Queridos, amanhã, sexta-feira, nós teremos duas transmissões. 21h34, padrão. E eu quero te convidar para fazer uma transmissão aqui especial, chamada Tetelestai, que no grego quer dizer está consumado. Que horas? 3 horas da tarde. Está lembrado? Houve trevas desde a hora sexta até a hora nona. 6 mais 9, 15, 3 da tarde. Sabemos que existem diferenças de horários, mas simbolicamente representando 3 da tarde, a hora em que Cristo expira e que ele entrega o seu espírito, dando aquele brado em aramaico, Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparastes? E ele entrega o seu espírito. Então estaremos aqui falando um pouco sobre a morte sacrificial de Jesus e à noite orando para que possamos dormir em paz com o nosso coração entregues na presença do nosso Deus. Combinado? Amanhã tem duas lives, duas transmissões, Instagram, Facebook. Estaremos juntos às 3 da tarde, Tetelestai. Estaremos também à noite, 21h34, para aquele bate-papo, falando a respeito do sentimento dos discípulos quando a morte de Cristo chegou. Vamos orar? Eu oro por você e você ora por mim. Pela minha família, pela minha vida e pela Igreja de Cristo, pela nossa igreja. Estamos aí precisando de muita oração em nome de Jesus. Querido Senhor, muito obrigado pelo seu amor que é derramado nos nossos corações por meio do teu Espírito Santo. Eu quero aqui, em nome do teu Filho Jesus, bendizer o teu nome por esta noite. E quero aqui, Deus, orar e ministrar sobre a vida e a família de cada um daqueles que estão nos assistindo a santa paz do Senhor. Também, ó Deus, apenas o Senhor sabe o que os nossos irmãos estão passando, mas nós cremos num Deus que é rico em misericórdia, um Deus de provisão nas nossas vidas. Pai, visita agora essa família, traga paz, traga bênçãos, traga cura sobre aqueles que estão enfermos e que eles possam ter uma noite debaixo da graça do Senhor, com corações, leves, sabendo que o Senhor está no controle de todas as coisas, em nome de Jesus. Amém? Vamos encerrar primeiramente aqui no Instagram. Deus abençoe, muito obrigado. A live fica salva por 24 horas. Compartilhe com seus contatos. Amém? Deus abençoe vocês. Dormem com Deus. Fiquem na paz. Encerramos aqui no Instagram. Aleluia. Né? Encerramos aqui no Instagram. Glória a Deus por isso. Os irmãos do Facebook, essa foi a nossa primeira transmissão via Facebook. Eu não sei como é que ficou a qualidade do vídeo, nem como é que ficou a qualidade do áudio. Se alguns aí estiverem presentes e puderem nos compartilhar se ficou boa, tá bom? Eu lembro que a irmã Carla no início disse que o áudio estava ótimo. Investimos, irmã Carla, muito. Investimos financeiramente para conseguir levar o melhor conteúdo com a melhor qualidade de som e imagem que um ambiente particular pode oferecer, tá bom? Muito obrigado pela companhia de vocês. Eu não sei como é que funciona aqui no Facebook, mas eu acredito também que essa transmissão vai ficar salva e que nós possamos compartilhar um pouco da mensagem, levando a palavra de Deus àqueles que precisam dela, tanto quanto nós precisamos. Obrigado, Deus te abençoe, uma boa noite, grande abraço, bom ver aqui a irmã Daniela, Gisele, esteve aqui conosco, o irmão Josué, a irmã Carla. Irmão Josué, um grande abraço na irmã Terezinha, um grande abraço na filhota, amamos muito vocês, tá? Irmã Carla, seus filhos, seu pai, um grande abraço, Gisele, meus sobrinhos, dá um beijo, Dona Glória também, tá? Obrigado, irmã Daniela, pela sua presença, em nome de Jesus.
Deus abençoe e até a próxima, até amanhã, 3 da tarde, aguardo vocês.